Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está chegando, se sinta muito, muito, muito bem-vindo. A gente sempre gosta de dizer que é para você sentir que está entrando num espaço que é real, mas é energético e que foi preparado com muito carinho pela espiritualidade. Então, nesse momento, assim como eu, né, vou pedir para você imaginar que está entrando num espaço, no meio da natureza, um lugar bem bonito, cheio de paz, cheio de barulho de passarinho, de brisa suave, de chuva de folha gostosa, de solzinho suave e de muita presença espiritual. Esse é o nosso encontro, que a gente vem aqui para estudar um pouco, para trocar energia, para entrar num estado de vibração e sintonia com esse trabalho tão bonito que é produzido pela ABE, né? E principalmente a serviço de Jesus e de um projeto de autotransformação, autocura, autoconhecimento e também de disponibilização da nossa energia para criar uma rede bem bonita de energia que auxilie as pessoas que precisam de cura e de harmonização. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, a gente sempre recebe orientação da espiritualidade para deixar a água disponível, pode ser uma jarra, pode ser um pote, pode ser uma garrafa, pode ser garrafa de água mineral, o que você achar que é mais adequado para você, você vai colocar essa água e pode ser individual, só para você, pode ser para a família toda, ou podem ser mais de uma garrafa, né, mais de uma, sempre descrevendo para quem vai ser. Então, para mim, para o meu pai, para o meu cachorro, deixa um bilhetinho para que os nossos amigos da espiritualidade saibam direitinho o que é que você quer em cada lugar. E também mentaliza o que é que você está precisando, até para que você se abra para receber. Então, é muito importante que a gente se disponibilize, que a gente se abra para receber. Então, eu mentalizo aqui que ajuda que eu quero, né? O que eu estou sentindo que eu estou precisando equilibrar. E com isso, eu oriento também, né? O que eu tenho como expectativa e eu me disponibilizo. E aí, para você consumir, a gente recomenda que pelo menos você tome a quantidade de uma xícara de café ao acordar pela manhã e antes de dormir. Mas se você sentir que está precisando ou tem intuição de tomar mais vezes, tome quantas vezes sentir necessidade. E em todo e qualquer tipo de forma de tomar, quando a água tiver mais ou menos um terço, um quarto, você completa de novo com água, né, que pode ser mineral, água filtrada, e mentaliza de novo uma conexão espiritual que esse medicamento vai sendo renovado e atualizado, porque cada momento a gente está diferente. Então pode acontecer de lá no meio da semana, no começo da outra semana, já está um pouquinho diferente porque você mudou e agora o que você está precisando é diferente, tá bom? E então agora eu vou convidar você a vir para um espaço de conexão e de oração junto comigo para a gente abrir o nosso trabalho, o nosso estudo. Então vamos fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda. Sintoniza com o seu coração e ao soltar o ar, relaxa e conecta com a luz linda que pulsa dentro de você, com o seu Deus interior, com Deus dentro de você. Eu sempre gosto de lembrar vocês e a mim própria que a coisa mais bonita que a gente tem para oferecer para Deus em oração é a nossa presença, nossa consciência inteira aqui. Então, juntos, elevamos nosso pensamento e a nosso coração, mentalizando Jesus, nosso Pai, amigo, que pulsa através
de Jesus. Jesus é canal de sintonia com o Pai. E pensamos e buscamos em Jesus nesse momento, esse alinhamento, para que possamos abrir aqui dentro um lugar de receptividade ao divino, ao sagrado, ao pacífico, ao tranquilo, ao amor. Jesus, nosso amigo, nosso irmão, esse trabalho que iniciamos agora é feito em teu nome e pedimos a tua guarda e a tua permissão inspirada para abrirmos e nos sintonizarmos através de ti, nessa linda energia criada pelos nossos amigos da espiritualidade, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe do centro da ABE, e acreditamos de coração que tudo é conduzido e inspirado para o nosso bem. Guarda-nos, protege-nos e nos inspire. Que assim seja. Muito bom. Antes da gente entrar no nosso tema, eu hoje vou aproveitar para falar de algo muito especial, que é uma campanha, né, que a ABE, Associação Beneficente Esperança, está lançando agora, em preparação para o Natal de 2025. Então, o que é a ideia? A ideia é nós fazermos juntos, e é para isso que eu estou apresentando aqui para vocês, uma arrecadação de brinquedos e doces para cerca de 2.500 crianças dos bairros Ferradura Mirim e Parque Manchester, de Bauru. Então, até o dia 15 de dezembro, o centro lá do Alvorada Nova, Alvorada Nova, né, que fica na rua Bela Vista 461, vai estar recebendo doação de brinquedos e doces. Nos dias de terça-feira e sexta-feira, das 19 às 21. Na terça-feira é quando acontecem os passes magnéticos e na sexta-feira o trabalho de cura. Então, em qualquer um desses horários, é só você ir até o centro, levando os brinquedos, levando os doces, e aqui ficam algumas sugestões que nos foram dadas, né? De balas, pirulitos e pipocas doces. E cada criança vai estar recebendo um brinquedo e um pacotinho de doce, de bala, de pirulito. A gente vai tentar montar algo bastante bonitinho, harmonioso, para trazer esse sentimento de algo chegando gostoso, né? A gente sabe que isso não supre as necessidades dessas crianças na integralidade, mas pelo menos nesse momento a gente consegue levar um quentinho, um gostoso, um acolhedor emocional. Levar eu prestei atenção em você, eu trago um pouquinho de amor aqui. Então vamos juntar nossas forças, né? Você que puder, que tiver condição, se puder convidar alguém a participar, vamos encher esse Natal desse calor gostoso e vamos desenvolver essa iniciativa aqui para que ela seja muito gostosa e que seja muito feliz. Eu agradeço já de coração. E aí nós vamos para o nosso tema de hoje, que já está passando aí embaixo, medicamentos espirituais de Jesus. E eu vou só voltar o meu slide, que eu tinha deixado isso aqui no final. Então, vamos lá para o começo. Medicamentos espirituais de Jesus. Nosso bate-papo de hoje, ele é baseado no um livro novo do José Carlos de Luca, que se chama Na Escola da Vida. E eu abri em oração hoje, pedindo uma inspiração para nós, e retirei esse capítulo 22, que se chama Remédios do Cristo. Daí eu tirei
a sugestão dessa reflexão. Eu trouxe alguns pedacinhos do texto para a gente ler juntos e a gente ir batendo um papo, conversando, que é algo que a gente já fazia um tempo atrás, para a gente retomar um pouquinho dessa sintonia gostosa com as mensagens do nosso mestre. Então, sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São estes os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos fere quase sempre mortalmente. Esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 6, item 7. Então ele começa, o De Luca, com esse texto, lembrando a gente, né, que Jesus disse, sou o grande médico das almas. Então quando a gente está adoecido, e esse adoecido não é só o adoecido do corpo físico, o adoecido de qualquer nível do nosso ser. E normalmente, quando a gente não está bem, a gente está adoecido de mais de um nível do nosso ser. Então, se nós estivermos adoecidos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e ou fisicamente, em qualquer uma dessas situações, Jesus é o nosso médico. Ele tem para a gente remédios maravilhosos, que se a gente se abrir com modéstia e perseverança, vão nos levar a uma equilibração e a cura em todos os níveis. A principal necessidade que nós temos em qualquer uma dessas circunstâncias é tratar nossas almas, é tratar a nossa conexão mais profunda de identidade. E é isso que ele já começa nos lembrando. Quem estiver se sentindo fraco, sofredor, doente, então, qualquer uma dessa situação, ele lembra que nesse momento, o amor amoroso, paterno, que se debruça, né, através dele, Deus se debruça sobre nós, cuidando, salvando, harmonizando. E como que ele vai nos curar? Lembrando a gente de extirpar. Então, o que é impiedade? Né? O que é o impiedoso? É aquele que não tem de maneira nenhuma um coração misericordioso, não tem piedade, é duro, é rígido, é implacável. Né? Então, tem partes dentro de nós que são assim, duras, rígidas, implacáveis, impiedosas. Há coisas dentro de nós, na nossa alma, que estão presas em mentira. Né? Então, ele sempre fala, a verdade vos libertará. Então, às vezes, o que a gente está precisando é sair do estado de mentira interior. O erro, né, o desvio, a incredulidade, a incapacidade de crer em nós mesmos, crer na nossa capacidade de superar, aprender, resgatar, curar, ajudar uns aos outros, ajudar a si próprio. Então aqui, olha, ele está falando que os monstros que atacam nossa pureza de espírito, a nossa força de vida, são principalmente esses: a mentira, o erro, a incredulidade, a impiedade. Mas que se a gente estiver aberto para ele, ele vai nos salvar. Então, De Luca fala, tenhamos o médico Jesus bem pertinho de nós. Então aí começa o primeiro passo. A nossa tendência, quando a gente não está bem, quando a gente se sente, por exemplo, errado, quando a gente se sente não merecedor, a gente tem aquela sensação assim, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que merecer, eu tenho que provar por mim mesmo. E a gente afasta Jesus.
Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu falo, você está lembrando de fazer oração? Você está lembrando de se conectar com o seu anjo da guarda? De pedir, receber ajuda espiritual? E a pessoa fala assim, não, eu estou no momento em que eu tenho que eu ser capaz de ficar bem. Né? E eu costumo sempre brincar com essas pessoas. Eu falo assim, ficar bem, a gente se tornar capaz, é lembrar que a gente não existe isolado, né? Até o nosso corpo, né? Ele para que ele funcione adequadamente, o nosso corpo depende de milhões de bactérias. Então, a nossa pele, se a gente retirasse todas as bactérias da nossa pele, a gente instantaneamente já morreria. Tirasse as bactérias do nosso intestino, a gente morreria. Então, a nossa vida biológica depende de outras vidas. Mas em todos os sentidos, emocionais, mentais, espirituais, nós somos interação. Não existe separado, não existe sozinho. Claro, a gente tem que mover nossa vontade, nossa compreensão, nosso empenho, nosso aprendizado, nossa escolha, nossa presença, tudo isso que é da nossa parte, a gente precisa fazer. Mas não dá para a gente fazer isto querendo ser independente da sintonia espiritual. E aí, às vezes, algumas pessoas falam assim, não, eu tô querendo não me conectar lá fora, né? E eu falo assim, mas quem disse que a oração nos conecta lá fora? Né? A oração nos conecta aqui dentro, nos conecta com Deus dentro da gente, nos conecta com o nosso eu superior. E sim, nos conecta a partir de dentro, com todos os seres luminosos que, em sintonia com os nossos esforços, reverberam colaboração para que a gente sustente. Aqui no planeta Terra, a gente enfrenta dificuldades muito severas, né? Ultimamente, as pessoas estão em grande turbulência. É muito difícil a gente sustentar sozinho, como se fosse possível sozinho, tá? Uma sintonia boa. O que acontece quando a gente fala, não, eu vou sozinho, a gente se desconecta da espiritualidade, é que a gente, na verdade, vai arrastado por um mar de coletividade densa. A mídia, né? A vibração coletiva tensa, preocupada, ansiosa, materialista, sombria em muitos sentidos, dolorida, medrosa. Então, não existe sozinho. A gente escolhe uma sintonia e nessa sintonia a gente está sempre conectado com uma coletividade. Se a gente não se conectar com Jesus, não trouxer ele bem pertinho, ou com o nosso anjo da guarda, com Deus, com quem o seu coração te convidar, mas se a gente não mantiver essa sintonia boa, a coletividade com a qual a gente vai se sintonizar é densa. No momento em que eu penso, não, eu estou pertinho de Jesus, que é meu médico, nesse momento a nossa vibração vai se sintonizando com o amor dele. E nesse momento, sim, a gente consegue fazer a nossa parte. Manter escolha, manter compreensão, manter foco, né? Manter iniciativa, amorosidade e assim por diante. Então, lembrando, a gente não pode ficar sozinho. E sim, ele pode nos medicar, desde que estejamos, então, receptivos ao seu tratamento, para a nossa alma imortal, e não apenas para o nosso corpo transitório. Então, Jesus nunca vai curar o corpo apenas, não existe isso. Jesus sabe que o corpo é uma vestimenta temporária que a gente usa para treinar e crescer espiritualmente, para desenvolver e expandir a nossa consciência. Ele é um veículo de aprendizado. Você já pensou se ele curasse o nosso corpo aleatoriamente a esse trabalho consciencial? Ele simplesmente nos atrapalharia, né? Nem é muito adequado, porque o que acontece quando a gente cura o corpo, o veículo, sem mudar o que está doente na alma, é que a gente vai adoecer de outra forma em seguida. E ele sabe disso.
Então, quando a gente pede para o médico Jesus cuidar de nós, a gente tem que lembrar que o trabalho dele é na causa e não na consequência. Ele vai trabalhar lá no profundo em nós. E é preciso que nós estejamos mantendo ele pertinho, que nós estejamos presentes para perceber, para dialogar, para receber dele as orientações do que é que a gente precisa ajustar e mudar em nós para que essa cura possa acontecer. E aí, De Luca continua. O remédio mais profundo do Cristo é o seu ensinamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Sei que a gente já falou muito disso, mas vamos lembrar um pouquinho, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, amor é o medicamento mais profundo. E a gente começa entrando em sintonia amorosa com Deus. Amar a Deus é algo que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender, né? Amar a Deus, entrar numa sintonia. Sabe quando a gente está presente, apaixonado, olhando para a pessoa que a gente ama, ou para o nosso bichinho, ou para a nossa plantinha, né? O nosso pai, o nosso irmão. Então, quando a gente ama a Deus, a gente está presente em sintonia com Ele, emanando e recebendo este amor. E a hora que a gente começa a fazer isso, vocês vão ver que é muito fácil derivar isso, esse estado amoroso, para nós mesmos, para nossa personalidade fragilizada e em processo de construção, que ainda muitas vezes é atrapalhado. E também amar o nosso próximo. Então, se a gente ama Deus e a gente aprende a se amar verdadeiramente, amar o outro fica muito mais fácil. E esse é um medicamento muito poderoso, porque ele já trabalha o egoísmo e o orgulho, que são as causas que devoram a nossa energia vital, por consequência, ferem o nosso corpo físico, debilitam a nossa vontade, perturbam o nosso discernimento, desequilibrando as nossas emoções, arrastando-nos a dores e sofrimentos vários. Bom, já entendemos aqui o mais importante. E o que eu vou falar aqui hoje não é novidade para vocês, mas vamos lembrar, para a gente tentar trazer um pouco mais disso para nós nesse momento. Então, medicamentos de Jesus que o De Luca nos lembra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a primeira coisa, a mansitude, a calma, a paciência, o cultivo disso diário, o tempo todo. E já com humildade, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu tô precisando mais calma, mas caramba, já tô nervoso de novo. E a gente não tem humildade de ir cultivando passo a passo esse estado. Então, manso e humilde. Humilde é eu aceito as minhas limitações, eu me coloco num lugar que é um lugar de aprendizado constante, de reconhecimento de que eu sou instrumento de Deus, de que a força, o poder, a energia mais capaz de se manifestar de um jeito transformador é a do divino dentro de mim. E na condição de humildade eu me torno receptivo. Né? Então, volta naquela fala que a gente conversou um pouquinho antes. Segundo medicamento, não faça ao seu próximo o que não quer, não querem que faça você, né? Que eu errei um pouquinho, que você não quer que façam a você. Então a gente sabe disso, a gente escuta isso, mas na hora de pôr em prática, né? Lá naqueles relacionamentos mais complicadinhos, né? Então, você está lá no trânsito, vamos dar um exemplo, né? Aí a pessoa, de repente, fica meio perdida, meio confusa, não está entendendo direito o que o GPS está indicando lá, ela reduz um pouco, ela titubeia para dar a seta ou entrar e te atrasa um pouquinho que está logo atrás. E a gente mete
a mão na buzina e xinga e briga e fica nervoso e manda uma energia bem intensa de recriminação. E a gente nem imagina o que aquela pessoa que está ali está sentindo naquele momento. Será que ela está bem? Será que ela está tonta? Né? Será que ela teve um mal-estar? Será que ela está passando por essa cidade pela primeira vez? Será que ela está acostumada a usar o GPS? Né? Será que ela recebeu uma notícia ruim? Então, de repente, coisas assim podem estar acontecendo com ela. Não é só uma pessoa com má vontade. Às vezes, alguém com dificuldade real. Mas a gente já está tão irritado, tão impaciente, que a gente manda aquela energia de recriminação e de zanga. Além da gente se desestabilizar, a gente produz esse desconforto a uma pessoa que já pode estar mal. Então, esse é um exemplo, né, corriqueiro. A gente passa por coisas assim o dia inteiro. Um atendente que às vezes dá uma informação imprecisa, a gente perde paciência, e que também pode ser novo, pode estar passando um dia ruim, enfim. E aí os exemplos são inúmeros: o seu colega de trabalho, o seu namorado, marido, esposa, dentro dos limites dele, né? Às vezes a gente é tão cobrador, a gente é tão exigente, a gente projeta no outro tantas nossas necessidades que a gente atropela eles. Então, pequenas coisas que a gente pode lembrar desse medicamento de Jesus, que já entra nesse terceiro medicamento: seja misericordioso. E comece sendo com você. Então, tá bom, perdi a paciência, buzinei, berrei, retruquei de um jeito ruim. Então tá bom, o que está acontecendo comigo que eu talvez não esteja bem hoje? Seja misericordioso, respira fundo, se acolha, se compreenda, né? Entenda as suas dificuldades, os seus limites. Tente se reconectar novamente com Deus e recomeçar. A gente sempre fala, cada dia é um novo dia, mas na verdade, cada momento é um novo momento. Acabei de fazer uma atrapalhada, mas agora, nesse momento, como é que eu posso me resgatar, me reequilibrar e começar a acertar um pouquinho mais? Se eu for amoroso e misericordioso comigo, eu consigo. E a hora que eu começo a ter essa atitude comigo, eu começo até com os outros também, né? E às vezes, quantas vezes as pessoas falam assim, mas fulano fez isso comigo, fez aquilo, e aí eu procuro sempre convidar ele a pensar, o que será que está acontecendo dentro dessa pessoa, né? O que essa pessoa carrega dentro dela para estar agindo desse jeito? Se alguém do nosso convívio, às vezes até é mais fácil a gente entender, às vezes um irmão, uma irmã, um primo, um pai, uma mãe, um marido, a gente vai lembrar, não, eu entendo, minha irmã tem essa dificuldade, ela é muito insegura, tem uma autoestima muito baixa, ela tende a projetar em mim isso ou aquilo. Não é para a gente justificar a conduta ruim do outro, mas na hora que a gente compreende, a gente consegue ser misericordioso, ainda delimitando, tá? Mas a gente consegue compreender e começar a ajustar para uma atitude mais amorosa. E isso, por que é um remédio para a gente? Porque é a gente que se sente bem. No momento que você compreende, sai do ranço, sai da irritação, da mágoa, do julgamento, você já vai vindo para uma energia suave, tranquila, e a sua energia vai reequilibrando. Então, sigamos lá nas dicas do De Luca. Então, Jesus deixa como medicamento: perdoe 70 vezes 7 vezes. 70 vezes, 7 vezes, não precisa nem fazer a conta. O que Jesus estava dizendo é: perdoe infinitas vezes. Mas, Sandra, eu vou perdoar, ir lá e deixar o outro bater em mim de novo? Não, não. Perdoar não é sobre não pôr limites, tá? A gente, quando alguém está em desequilíbrio, a gente tem que delimitar, a gente tem que se preservar, a gente tem que cuidar de si. Mas a gente não deve nem julgar, nem guardar mágoa, acusação e ressentimento. A gente limpa o coração.
limpa completamente o coração de sentimentos negativos. E a gente dá para o outro a chance de recomeçar e fazer de novo. E a gente observa, né? A gente vê se a pessoa modificou. Se não, a gente mantém ainda os limites, mas a gente mantém o coração limpo. Perdoar é sobre manter o coração limpo. Por que é tão importante? Porque isso nos cura, porque a gente sabe que as principais doenças sérias têm a ver com falta de perdão. Perdão com o outro e perdão com a gente mesmo, né? Perdoe você também quantas vezes forem necessárias. Divida o pão com seu irmão. Então, quando a gente divide o que tem, o alimento que tem, e esse alimento, sim, é o alimento material, mas é também o alimento de conhecimento, o alimento espiritual, o alimento afetivo. Quando a gente divide o pão, né, a gente entra nessa mesa sagrada, onde somos todos filhos de Deus, irmãos, e quando a gente cuida de um irmão, a gente está cuidando da gente mesmo, e a gente está cuidando de Jesus, a gente está entrando no amor. A gente, né, vai naquilo que o Marcos contou para a gente semana passada, da experiência dele de servir. Quando a gente serve, quando a gente ajuda, quando a gente contribui, a gente entra numa energia tão boa que a gente se cura. Ame seu próximo como a si mesmo, a gente já falou lá no comecinho, e é muito poderoso, né? E a última, e o último medicamento que ele destacou aqui, e é difícil essa, não? Faça a vontade do Pai que está no céu. Quando eu estava escrevendo essa frase, que está lá no texto do De Luca, eu ainda parei para pensar assim, Pai que está no céu, vamos entender essa frase? Né? O Pai que está no céu, o céu não é um lugar geográfico, né? Não é aquele lugar que está lá em cima. O Pai que está no céu é o Pai que está na vibração superior, no lugar vibratório mais alto do nosso coração, né? Nós nos comunicamos com o Pai, nós nos comunicamos com essa inteligência superior, plena de amor e que vê o bem do todo e que vê o nosso bem de um jeito que a gente não consegue ver. Um pai que não está fora da gente, é um pai que está dentro da gente no lugar mais alto. E quando a gente escuta essa vontade e a gente segue, né, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. E a gente sai do domínio do ego, sai do domínio do corpo de dor. Lembra que a gente estudou lá atrás o corpo de dor? E a gente entra num lugar co-criativo. A gente entra num lugar onde a abundância flui, onde a paz flui, onde nós somos instrumentos tanto para nos curar como curar os outros, tanto para desenvolver coisas maravilhosas e criativas e únicas. Então, a principal ferramenta de cura, de seguir a vontade do Pai, é nos libertar das distorções do nosso ego e nos colocar num caminho de suavidade, de leveza, de paz e de amor. E aí nós terminamos o texto dele colocando, onde ele coloca, enfim, amor-terapia cura a nossa vida. E é sempre bom a gente terminar num lugar de simplicidade, né? Simplicidade de que o que a gente de fato precisa para curar qualquer coisa em nós. Conectar com essa disposição de amor. Amor a Deus. E amor a Deus, a gente entra numa sintonia alta, tá? Onde a gente escuta a vontade dele dentro de nós, em que o amor cresce, e quando o amor cresce, todas as nossas células respondem vibratoriamente esse amor. Quando o amor passa dentro do nosso circuito vibratório, dos nossos corpos sutis, tudo se cura e se harmoniza. E a gente reverbera. E quando a gente reverbera,
essa energia de amor, a gente produz cura à nossa volta. Então, se a gente pudesse cultivar mais profundamente só isso que ele nos explicou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Amar a mim, amar ao próximo, amar a Deus. Né? Aqui está a cura. Maravilha! É um texto gostoso que faz a gente retomar a conexão com o Evangelho, com Jesus. Né? Faz um tempinho que a gente não traz um tema mais voltado para essa conexão espiritual e hoje me deu essa alegria da gente estar conversando sobre isso. E dentro dessa energia boa, nesse momento, então, convido vocês para a gente passar para a nossa vibração. Então, se você gostar, fecha os seus olhos. Se quiser, pode se deitar ou ficar sentado. Manter as costas retas, mas relaxada, relaxado, tranquilo. Vamos respirar fundo. Vamos nos imaginar num lugar no meio de uma floresta, num lugar aberto, tá? Lá no meião de uma floresta tem uma grande clareira. E nesse momento estamos sentados em grupo nessa clareira. Você pode imaginar que está sentada numa almofada gostosa. Estamos sentados em círculo. E atrás de cada um está seu anjo da guarda, seu mentor, talvez também alguém da sua família espiritual, ou mais de um da sua família espiritual. Esse é um momento especial e muito gostoso. De repente, uma sensação gostosa de vontade de sorrir vai entrando dentro do seu coração, porque estamos justamente fazendo essa sintonia gostosa, proporcionada pela presença desses seres tão queridos, que vão nos lembrando de quem nós realmente somos. Não das nossas confusões, desequilíbrios, doenças, não da nossa história ainda mal interpretada, não dos nossos medos, culpas e outras programações atrapalhadas, não do nosso ego, não das nossas doenças, mas da nossa centelha divina, do nosso nome espiritual. Aquele som que Deus pronuncia quando se dirige à sua centelha e que faz você se sentir único, faz você se sentir autêntico, faz você se sentir seguro, calmo. Respire.
algumas vezes bem tranquilo, se sintonizando com este estado interior. Muito bem. Enquanto você permanece nesse estado, eu convido você a mentalizar por alguns instantes na sua água. Se quiser, pode pôr suas mãos sobre a água e mentalizar e pedir o que é que você está precisando, o que é que você está querendo. Como é que a presença de Jesus, de Deus, do seu anjo da guarda, dos seus familiares espirituais, em que eles podem te ajudar? Tenta sentir no seu coração que tipo de ajuda interior você está precisando. Muito bom. Continue recebendo o carinho, o amor, as boas energias, vibrações, as intuições que vão chegando. Enquanto isso, os amigos da espiritualidade vão trabalhando na sua casa, nos seus espaços, né? Espaço de trabalho, no seu carro, aquilo que você está mentalizando agora, seus familiares, amigos. Se você tiver alguém que você tem a intuição de mentalizar, emane nesse momento amor, amor e amor. Vamos enchendo nosso coração de gratidão por essa presença tão suave, amorosa que nos guia. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, essa energia tão boa que reverbera. Nós sempre somos doadores e receptores, e nesse momento também trocamos essa energia tão boa. E nós também oferecemos nesse momento
aquilo que nós somos capazes de gerar de uma maneira única, um pouco da nossa energia de amor, de esperança, de paz, para que essa energia seja usada pela equipe da ABE, pelo Dr. Bezerra de Menezes, para o trabalho de assistência e cura. E somos imensamente gratos por todo amparo, proteção. E é nessa energia boa que pedimos de Jesus a permissão para fechar esse trabalho, escolhendo manter conosco esse convite amoroso de amor terapia. Eu desejo a vocês uma ótima quinzena, né? Que essa energia boa fique com a gente e nos vemos daqui 15 dias. Gratidão. Um beijo com carinho.